Estamos aqui para mais um encontro da nossa série intitulada Lugar à Mesa. É o nosso terceiro episódio. E eu gostaria de começar dizendo a vocês que não importa as tentativas que nós usamos para vestir a morte de roupagem aceitável e o sofrimento, a morte continua sendo o nosso maior e pior inimigo. Ela afeta todas as idades, classes sociais, toda a sociedade. Ela está sempre próxima de nós. Mas nós encontramos respostas claras para o problema da morte e para o problema do sofrimento nas Escrituras Sagradas. E hoje Deus tem uma promessa, tem uma esperança para você. No nosso terceiro episódio da nossa série, Lugar à Mesa, Deus irá falar ao seu coração. Você sentirá a presença de Deus perto de ti. E você, no final, terá certeza que você terá um lugar reservado na mesa, no reino dos céus. Eu convido você neste momento a abrir a sua palavra em Lucas capítulo 14. E nós vamos começar no verso 1. Lucas 14, verso 1. Está escrito o seguinte: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Agora o verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Agora o verso 12 do capítulo 14 de Lucas. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Agora o verso 15 e a nossa passagem principal desta noite, a parábola da grande ceia. Está escrito: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então, o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar,
para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Era um dia de sábado. Jesus havia recebido um convite de um dos principais fariseus. Jesus aceitava convites tanto de pobres como de ricos, pessoas de todas as classes sociais. Jesus não rejeitava os convites que eram feitos para ele. E neste convite que Jesus aceitou, ele se encontrava ali diante da casa de um dos homens mais importantes da sociedade daquela época. Ele estava ali diante da mesa e na frente de Jesus se encontrava um homem hidrópico. Ele sofria da doença da hidropisia, que é o acúmulo de líquido nos tecidos do corpo. E era um dia de sábado. E as Escrituras começam a dizer que Jesus estava sendo observado. Os líderes religiosos, os fariseus, todas as pessoas estavam de olho em Jesus. Se ele iria curar aquele homem no dia de sábado que se encontrava diante dele. Então, neste exato momento, Jesus questiona aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles líderes religiosos. Ele diz assim: qual dentre vocês, se o seu filho ou o seu boi cair dentro de um buraco no dia de sábado, você não retiraria o seu filho ou o boi no dia de sábado? O dia de sábado é um dia para fazer o bem. Então Jesus, neste momento, ele estende a sua mão sobre aquele homem, que a Bíblia não diz se foi combinado ou se os fariseus trouxeram aquele homem para pegar a Jesus, porque este é o último relato de uma cura de Jesus ao sábado. As Escrituras apresentam que Jesus curou pessoas em 7 vezes. Em 7 sábados, Jesus realizou cura. E este foi o último relato de uma cura no sábado. Então Jesus estende a mão, cura aquele homem e apresenta o sentido principal do dia de sábado, que é um dia de cura, é um dia de fazer o bem. É um dia que eu e você, que nós sabemos que os mandamentos não foram abolidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ele veio cumprir as ordenanças do santuário terrestre e do celestial. Nós sabemos que Jesus não aboliu, ele veio cumprir as suas ordens. E que neste momento ele estava mostrando qual é o princípio do sábado. O sábado é um dia para fazer o bem. Eu e você, nós precisamos visitar as pessoas. Sair para fazer o bem para as pessoas. Quem sabe ir a asilos, nos hospitais, nos presídios. E fazer o bem no dia de sábado. Neste exato momento, então, a Bíblia apresenta que Jesus estava sendo observado. Só que nós lemos o verso 7, que está escrito que em um dado momento Jesus começou a observar as pessoas que estavam ali naquela grande festa, naquela grande ceia. E ele estava observando como que as pessoas entravam e elas tomavam os primeiros lugares. Elas queriam se assentar nos primeiros lugares. Então Jesus conta uma parábola, a parábola do casamento. E ele dá uma orientação: olha, se você for convidado para estar numa festa de casamento, não vá chegando e sentando nos primeiros lugares. Não faça isso. Porque se tiver um convidado mais especial do que você, o dono da festa,
irá pedir para você se retirar daquele lugar e se assentar num local mais no fundo. Só que o local da festa, neste momento, já estará cheio. E você irá então se assentar no fundo do local da festa. Então Jesus, ele disse o seguinte: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Nós precisamos aprender com o Mestre. Nós não podemos nos exaltar diante das pessoas. Nós precisamos ter o mesmo espírito que havia em Jesus Cristo. As Escrituras descrevem em Filipenses capítulo 2 que mesmo Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, porque ele estava em forma humana. E a Bíblia diz que ele estava numa forma de servo. Nós precisamos aprender a humildade com Jesus, independente da nossa classe social, independente da nossa posição, ou o local que nós trabalhamos, ou a quantidade de dinheiro que nós temos na conta. Nós precisamos ser humildes, como Jesus Cristo foi. E aí, neste momento, Jesus fala algumas palavras para aquelas pessoas. Ele diz o seguinte: ele olha para o dono da festa e diz: se você quer ser humilde e ter um local no reino dos céus, você precisa fazer esta festa para os aleijados, para os coxos, para os pobres, para os humildes, para as pessoas discriminadas da sociedade, porque essas pessoas não têm como retribuir a você. E neste momento que Jesus estava falando estas palavras, ele foi interrompido por um dos fariseus que se encontrava ali diante dele na mesa. E ele diz assim: Senhor, bem-aventurado é aquele que participará na mesa do reino nos céus, que terá um lugar na mesa no reino, que terá o privilégio de estar com Deus. Aquele fariseu, naquele momento, ele estava desviando a conversa, porque Jesus estava falando algo duro, porque o povo de Israel, eles imaginavam, eles criam, principalmente os líderes religiosos, que eles teriam um local na mesa do reino dos céus, um lugar reservado para eles, por eles serem o povo escolhido do Senhor. E aí Jesus conta uma parábola, que é a parte principal do nosso sermão. Jesus conta a parábola da grande ceia. E algo extraordinário. Jesus diz que o dono da casa preparou uma grande festa. E ele havia convidado várias pessoas. E ele manda então o seu servo chamar os seus convidados. Naquela época havia um costume, onde quando uma pessoa ia fazer uma festa, ele, antes da festa acontecer, uma semana ou duas, ele enviava um dos seus servos para relembrar as pessoas que haviam recebido o convite da festa, que a festa estava chegando. Isso é extraordinário, porque a Bíblia diz assim, que este homem preparou uma grande festa. E a mensagem era a seguinte: venham, porque tudo já está preparado. A festa está preparada. A aplicação primária dessa parábola é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que tomou forma de servo. Ele é o servo da parábola que veio no seu primeiro advento anunciar às pessoas que ele estava aqui pregando boas novas, que ele iria libertar as pessoas da morte eterna, do pecado, todos aqueles que aceitassem ele como seu salvador pessoal. E ele estava dizendo: olha, a festa está preparada. João, no capítulo 1, no verso 11, diz: Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. E aí Jesus diz que os convidados eram, de maneira primária, os judeus, e principalmente os líderes religiosos que conheciam a mensagem e que deveriam estar pregando para as pessoas que dentro em breve
o Messias apareceria. Esta era a missão deles. Só que apareceu um homem no deserto pregando. João Batista apontava para o Mestre. Ele foi executado. Mas Jesus estava exortando eles. E nós percebemos então 3 desculpas. A primeira desculpa é: comprei um campo e preciso ir vê-lo. A segunda desculpa foi: comprei 5 juntas de boi e eu preciso testá-las. Me chama a atenção que a primeira desculpa relacionada ao campo. Não havia necessidade daquele homem ir ver aquele campo naquele momento. Afinal, a festa já estava combinada já há vários dias. E também não havia necessidade daquele outro homem testar aquelas juntas de boi naquele momento. Era algo que poderia esperar. Afinal, o campo já estava comprado e a junta de boi também já estava comprada. Mas Jesus ensinou no seu sermão do monte que onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Querido amigo e querida amiga, que está conectado conosco aqui nesta live, onde está o seu coração? O seu coração está nas coisas terrenas? Ou o seu coração está nas coisas celestiais? O seu coração está preocupado com as coisas que você tem que realizar? Ou quem sabe com os seus sonhos, com os seus propósitos de vida? Ou com as coisas celestiais? Nos seus sonhos, as coisas celestiais estão pautadas? Houve então a terceira desculpa. Eu acabei de casar. Eu não posso ir na festa. Mas quando nós vamos para as Escrituras, em Deuteronômio 25, Deuteronômio 24, verso 5, está escrito que um homem casado, ele não poderia ir à guerra, não numa festa. Na festa ele estava liberado para ir. Durante o homem que havia recém se casado, ele ficaria 1 ano com a sua esposa. Mas aqui ele poderia levar inclusive a sua esposa. Então Jesus chega e diz o seguinte, no verso 21 e 22. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Ainda há lugares. Saia pelas ruas, pelos becos. Faça o convite. Sabe, querido amigo, nós estamos vivendo no tempo do fim, nos últimos dias. E a aplicação secundária desta parábola é que nós somos os servos que devemos sair anunciando para o mundo que Jesus dentro em breve irá voltar. Essa é uma responsabilidade que está em nossas mãos. Nós somos o povo remanescente do tempo do fim. A sua identidade está descrita em Apocalipse 10, em Apocalipse 12, 17, 14, 12. Está lá. Você é o servo do Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, que precisa sair anunciando que Jesus irá voltar. A festa já está preparada. Mas a minha preocupação é: será, querido amigo e querida amiga, que você que está me ouvindo, será que você vai rejeitar o convite da festa que está pronta? Assim como aqueles homens rejeitaram, um por um foram rejeitando o convite. Conheciam a verdade, conheciam sobre o Evangelho, sobre o primeiro advento de Jesus, mas rejeitaram. Será que você que conhece sobre salvação pela graça, que Jesus dentro em breve irá voltar, que Ele irá eliminar o pecado, a morte,
o fim, não haverá mais dor, sofrimento, angústia. Será que você irá rejeitar o convite de Jesus? A festa está preparada, a mesa já está posta, só falta você. E ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade, sair pelas ruas de Cuiabá, pelos becos, por todos os lugares. Você que nos ouve de outro lugar do país, você tem a responsabilidade de sair e anunciar aos pobres, aos coxos, aos aleijados, aos mendigos e a todas as classes que Jesus dentro irá voltar, dentro em breve, a todas as pessoas, sem discriminação. Olhe para Jesus Cristo, como o mestre era extraordinário. Ele olhava para os pecadores com amor, com carinho, com afeto. Ele rejeitava o pecado, mas amava o pecador. E ele exortava o pecador: abandone o pecado, venha a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em mim você encontrará alívio para os seus problemas, para as suas dificuldades. Nós sabemos que há muitas pessoas sofrendo neste momento. Talvez você que esteja conectado conosco agora, está sofrendo com uma dor indescritível. Mas eu quero dizer para você algo que aconteceu com Jairo. A sua filhinha estava morta, mas Jesus olhou para os olhos de Jairo, nos olhos dele, e disse assim para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jairo precisou exercer uma fé muito maior do que as próprias cadeias da morte. Talvez neste momento você precise exercer essa fé, maior do que as próprias cadeias da morte, porque Jesus está voltando. Ele conclui dizendo o seguinte, ele diz assim: então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. No verso 22 ele diz que ainda há lugares. E sabe, querido amigo e querida amiga, você que ainda não passou pelo batismo, você que está relutando em aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, até quando você vai lutar dentro do seu coração? Até quando você vai ficar rejeitando o convite de Jesus que está batendo aí na porta do seu coração? Está faltando um lugar no céu. E Jesus não voltou ainda porque está faltando você. Mas como o pastor Valmir disse nas suas palavras iniciais, antes da oração, nós estamos vivendo no tempo do fim, no grande conflito. E dentro em breve nós veremos o nosso Senhor voltando nas nuvens do céu. E haverá um momento que haverá o fechamento da porta da graça. E em qual multidão você estará? Na multidão dos salvos ou na multidão dos perdidos? Em qual multidão você estará? Eu quero finalizar lendo o verso 14 do capítulo 14 de Lucas, onde está escrito: e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Todos aqueles que saem para anunciar o Evangelho, que Jesus dentro em breve irá voltar. Todos aqueles que decidem fazer o bem para o próximo. Todos aqueles que estão decidindo colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ter uma fé maior do que as próprias cadeias da morte. Quando parece que o chão sumiu, todos aqueles verão Jesus nas nuvens do céu, vindo com poder e muita glória, com todos os seus anjos. Neste momento, Jesus ressuscitará os mortos, porque a recompensa deles está aqui. Foi o próprio Jesus que disse, com a sua boca, com as suas palavras: eles terão as suas recompensas na ressurreição dos justos. Eles ressuscitarão incorruptíveis. Nós, os vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos,
quando nós vemos o nosso Salvador, eu estou me preparando para isso, a minha família está se preparando para isso. Nós que estamos aqui, atrás dessa live que está acontecendo, nós estamos nos preparando para isso, a nossa família está se preparando para isso, mas falta você. Há um lugar na mesa do reino de Deus, ele está vazio, e neste momento você está sendo exortada. Jesus disse: obrigue eles a entrar. É como se Jesus estivesse dizendo: pastor João Renato, fale para eles, insista para eles, anuncie para eles, exorte eles, convide eles, que eu estou voltando, dentro em breve o sofrimento irá ter um fim, porque eu prometi, e eu estou voltando. Deus seja louvado. Eu quero orar com você nesse momento. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. A festa já está preparada. Tem um lugar reservado na mesa celestial, e é o seu. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor nos concede através da palavra. Louvado seja Tu, nosso Deus, porque o Senhor está nos concedendo a oportunidade de um dia poder participar de uma grande festa no céu. Já não haverá mais pecado, já não haverá mais morte, angústia, tristeza, dor, sofrimento. Será uma festa muito especial. Senhor, ajude cada pessoa que está aqui conosco a ser um mensageiro do seu segundo advento. E também, Senhor, ajude cada um de nós a não rejeitarmos o seu convite. Senhor, envia o Espírito Santo para tocar no coração dessa pessoa que precisa passar pelas águas, passar pelo batismo. Ajude ela, Senhor, a tomar essa decisão hoje, porque hoje é o dia da salvação. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude a nos agarrar nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.